Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, eu vi que vocês gostaram muito do último bate-papo que tivemos aqui, né? Eu vi que vocês gostaram, comentaram e hoje eu vim aqui com mais um. Mas antes, eu quero pedir para vocês deixar um like aqui porque me ajuda demais. Deixar um comentário aqui ao longo do vídeo, vamos conversando. Às vezes eu não consigo dar coraçãozinho, não consigo responder, mas eu leio todos os comentários. Gente, eu leio todos, eu tenho que aprovar um por um. Então eu leio todos os comentários, tá? Então continuem comentando e se você não for inscrito, se inscreve, tá? Bom, agora vamos lá. Gente, o assunto de hoje é aquele assunto que eu sei que eu vou mexer com muita gente. Por quê? O assunto, como vocês viram, é como descansar sem carregar aquele peso, sabe? Como que a gente descansa em paz, sabendo que a gente trabalha por conta própria? Como? Me fala. Gente, por muitas vezes na minha vida, eu achei que eu não podia descansar, sabe? Principalmente no começo, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu pensava na minha humilde cabecinha que quando eu sentava um pouquinho para descansar, eu tava cometendo o maior pecado do mundo, gente. Eu achava que eu precisava trabalhar incansavelmente. Por quê? Porque eu pensava, não, mas é que eu não tenho aquelas horas de serviço para fazer, sabe? Eu não consigo entrar lá e ficar 8 horas lá trabalhando com 1 hora de almoço. Eu não consigo. A gente que trabalha em casa, a gente precisa sair para fazer almoço, sair para cuidar da criança. Então eu pensava, eu não posso descansar, porque eu já tô fazendo essas coisas, na minha cabeça eu já tava descansando, gente. E aí sim foi que eu cometi o pior erro da minha vida, gente. Achar que eu não tinha que descansar. E aí eu trabalhava incansavelmente, de segunda a segunda, tanto aqui quanto em casa, né? Porque aí, pra gente que trabalha em casa, o trabalho é duplo, né? E aí, gente, foi quando começou a dar uma pane no sistema. Que sistema? Tudo começou, gente, a andar tudo errado. Eu não tava. Chegou um momento que eu trabalhei tanto que eu não conseguia mais trabalhar, que eu não gostava mais de trabalhar, que eu não queria mais saber de ficar aqui dentro trabalhando, gente. Eu trabalhei tanto que eu pensava assim, nossa, amanhã eu vou ter que ir lá trabalhar. Não é possível um negócio desse, eu não aguento mais, é todo dia a mesma coisa. Tipo, eu comecei a ficar exausta de algo que eu sonhei. Eu comecei a não aguentar mais fazer algo que eu amava fazer. Isso tudo porque por causa do cansaço, gente. Eu comecei a trabalhar de forma que para mim eu não podia descansar e aí eu só sabia ficar cansada e trabalhar mais. E isso acarretou que eu pegasse um certo ranço do meu trabalho, um certo ranço daquilo que eu tanto amo fazer, né? E aí, gente, isso eu confesso para vocês que durou muito tempo. Durou assim, gente, anos. Quantos anos? Não sei. Mas durou muito tempo, gente, a minha falta de vontade de trabalhar, sabe? A minha desmotivação para trabalhar, um cansaço, sabe? Eu peguei tipo trauma de trabalhar. Essa foi a realidade, gente. Eu não sentia mais vontade de entrar aqui e fazer o meu trabalho que eu tanto amo fazer. Tudo isso por conta do cansaço, porque eu trabalhei incansavelmente, eu amava estar aqui, né? No início eu amava, eu não queria fazer mais nada além de estar aqui. Só que a gente esquece que além do nosso amar, que além da nossa vontade, o nosso corpo tem limite. O nosso corpo, ele precisa de limite. Se a gente não colocar esse limite, o próprio corpo vai colocar esse limite de alguma forma, né? Depende muito do tipo de trabalho que a gente faz, do que a pessoa faz, mas o corpo vai responder de alguma forma. Ou você vai ficar doente, psicologicamente, mentalmente ou fisicamente, e isso não é bom para ninguém. Né, gente? Isso não é bom para ninguém. E é aí que vem aquilo que a gente precisa tirar essa culpa, tá? E o que eu fiz que me ajudou a tirar essa culpa de que eu não podia descansar e no fim eu já não queria mais trabalhar? O que me ajudou? Bom, gente, todos nós sabemos as coisas que a gente tem que fazer durante a semana. Eu costumo, na época, né, que para mim sair disso, eu costumava organizar a minha vida e a minha rotina por semana. Na verdade, eu trouxe isso comigo até hoje, gente. Eu faço isso até hoje. Mas eu comecei a organizar por semana. Então, chega no domingo, eu falo o que eu preciso fazer essa semana. Não só do meu trabalho, mas na minha casa, com o meu filho, com a minha família, o que eu preciso fazer essa semana, que não pode passar dessa semana e que está programado para essa semana, né? Isso inclui consulta, médico, escola, filho, o que eu preciso fazer. E aí, gente, eu comecei a organizar a minha semana com tudo que eu preciso fazer, porque quando a gente não se organiza, o que acontece? A gente nem sabe o que tem que fazer, a gente fica na cabeça, não, eu preciso trabalhar. Tá bom, mas talvez aquele trabalho que a gente está tão preocupado e não pode descansar é para tal dia. E a gente não sabe, porque a nossa cabeça só pensa, eu preciso fazer aquilo lá.
Eu preciso fazer. E você não pensa que se você se organizar, você não precisa ficar se matando de trabalhar e você pode descansar. Então, o que eu faço em primeiro lugar é organizar a minha semana. Tá? Então, no domingo eu organizo toda a minha semana. Eu coloco, né, faço um calendáriozinho e escrevo lá o que eu preciso fazer na segunda. Coloco lá tudo que eu preciso fazer na segunda. Nessa semana eu incluo todos os pedidos que eu tenho que entregar nessa semana. E eu vou focar só nos pedidos dessa semana. Não adianta a gente querer colocar os carros na frente do boi, gente, e querer fazer tudo para adiantar. Tá? A gente precisa descansar, a gente precisa fazer o que tem que ser feito e descansar, tá? Não adianta a gente querer fazer tudo, ai não, mas aí eu vou entregar antes, aí eu vou conseguir, não. Nós somos seres humanos, então eu aprendi que eu preciso descansar. Uma pausa aqui, gente, muito importante. Tudo que eu falo nesse vídeo e no meu canal é sobre mim, tá? É sobre mim. Sobre mais ninguém, é experiências vividas por mim. E aí tá, gente, a gente precisa descansar. Então eu coloco na segunda-feira tudo que eu preciso fazer, na terça-feira tudo que eu preciso fazer, na quarta, e assim eu organizo a minha semana, de segunda a sexta. Cara, e sábado e domingo? Eu descanso. Eu descanso. Ah, e quando tem que trabalhar? Tudo bem, quando tem que trabalhar, eu trabalho, sem problema nenhum, gente. Se eu tenho algo que eu preciso entregar, que tá atrasado, que foi encomendado de última hora, eu trabalho no sábado e domingo sem problema nenhum. São exceções, mas a minha semana eu me organizo durante a semana. Não deu para descansar durante a semana, tudo bem, o importante é que eu vou descansar no sábado, né? Mas quando a gente divide todos os nossos afazeres naquela semana, tudo fica mais fácil. Você começa a ver tempo para descansar, gente, onde não existia. Sabe aquele negócio? Eu preciso manter minha casa organizada agora, tudo, todos os dias. Eu tirei isso da minha cabeça, gente. Não, eu preciso lavar a louça a roupa na segunda, aí no domingo não, na terça eu lavo o banheiro, depois eu dou uma organizadinha, tipo, de leve, gente, de leve. Tudo tem que ter o momento certo. E a gente não precisa se matar, porque a gente arruma hoje, amanhã tá do mesmo jeito, né? Então, qual que é a prioridade que eu coloco lá na minha semana, de segunda a sexta? São os pedidos. Então, eu coloco lá o pedido que eu tenho que entregar na segunda, na terça, na semana toda. E aí, a outra prioridade, né, são consultas, onde o meu filho tem que ir, onde eu tenho que levar ele. Eu coloco também certinho nos dias da semana. Os vídeos que eu gravo, o clubinho, que eu também tenho um clubinho e tenho que gerar conteúdo. Então, comecei a organizar tudo certinho, gente. E aí que eu vi que eu consegui ser muito mais produtiva, eu consegui entregar muito mais do que normalmente eu estava entregando. Porque antes eu ficava tão preocupada que não podia descansar, que precisava trabalhar, não quero mais trabalhar, que eu ficava o dia inteiro procrastinando, eu ficava o dia inteiro rolando a tela do celular, eu ficava o dia inteiro deitada sem fazer nada, pensando no que eu vou fazer, e isso só me atrasou. Tá? Então, a gente precisa organizar e cumprir aquelas metas, não colocar muitas metas por dia, gente, colocar coisas que a gente sabe que dá para fazer. E aí, depois que a gente faz aquilo, pronto. No começo, gente, é muito complicado. Fala, nossa, mas eu já fiz tudo que eu tinha no meu dia. Ah, não, vou colocar alguma coisa aqui para eu poder adiantar. Não, hoje eu não coloco mais. Se eu fiz tudo que tinha que ser feito naquele dia, pronto, acabou. Vou descansar, vou fazer uma coisa que eu gosto, vou cozinhar, vou fazer um bolo, vou fazer coisa que eu sentia falta de fazer, gente, porque eu só trabalhava. E aí chega um momento que o corpo vai falar por nós mesmos, né? Então, assim, gente, o conselho que eu dou pra vocês é descanse sem culpa. Sabe, se tá tudo certo, descanse sem culpa. Ai, cara, mas tem coisa atrasada. Organize, faça o que tem atrasado. Depois que você fizer, descanse sem culpa, organize a sua semana e você vai ver o quanto isso te faz bem, gente. A nossa vida não é só trabalhar. A gente que trabalha em casa tem isso de que a vida é trabalhar e cuidar de casa. E não, a nossa vida não é só isso. Somos seres humanos que têm vontade, que tem coisa que gosta, que tem coisa que tem que fazer. Então a gente precisa se organizar para conseguir fazer o que a gente gosta de fazer, tá? Então, o segredo é se organizar e parar de se sentir culpado quando você deita ali para descansar e não tá fazendo nada, porque não tem nada melhor, gente, do que a gente deitar para assistir um filme. Você lembra da época que você assistia filme, que você assistia série, que você ficava lá só comendo uma pipoquinha, assistindo um filminho com o seu filho, daquela época que o seu filho vinha falar com você, ah, mãe, vamos assistir um filme, você simplesmente ia e não, agora não dá, mamãe tá trabalhando. Vocês lembram dessa época? Então, gente, essa época dá para voltar a qualquer momento e sem culpa nenhuma. A gente só precisa se organizar. E aí, gente, voltando no assunto que eu peguei, trauma de trabalhar, quando eu comecei a me organizar, gente,
eu senti, assim, o maior prazer do mundo em voltar a trabalhar, sabe? Eu tinha muito medo, gente. Eu tive muito medo de, tipo, nossa, será que nunca mais vai voltar aquela vontade? Será que eu nunca mais vou gostar de estar no meu cantinho trabalhando? Será que nunca mais? E tudo voltou ao normal, gente. Coisa que eu achava que nunca mais ia voltar ao normal. Aqui no canal, aparentemente pra vocês, vocês nunca nem perceberam. Vocês nunca nem imaginavam que eu estava passando aquela turbulência dentro de mim. Mas eu estava, gente. Eu estava, amigas minhas que eu conversava sabiam o que eu estava passando. E mesmo assim, eu tava aqui, gente. Eu tava aqui porque gravar aqui pra vocês a rotina de encomenda sempre foi uma das minhas maiores distrações. É algo que eu gosto, é algo que eu tenho prazer em fazer, sabe? Então isso também me motivava a estar aqui trabalhando. Mas por dentro eu tava com aquilo. Será que eu vou conseguir ficar trabalhando? Será que eu vou voltar a gostar de trabalhar, de fazer coisas pro cliente? Porque parecia que eu nunca mais ia gostar, gente. E no fim, hoje eu tô aqui 100%, gente. Eu posso dizer pra vocês que eu estou 100% e que foi a organização que me fez voltar a ter esse amor por trabalhar. Joia? É isso, gente. O bate-papo é assim, termina do nada. Eu sou assim, gente. Eu sou o tipo de pessoa que tô lá na conversa, que tô lá com as amigas, que tô aqui no vídeo. E eu falo sem parar. E do nada eu paro, penso. Ai, vou embora. Tchau.